Ainda prosseguindo, aquela sequência de histórias que aparentemente são sobrenaturais, aparentemente são misteriosas, justamente para os que ainda não se adentraram o suficiente na ciência espírita, no conhecimento da matéria fluídica espírita, das implicações morais, filosóficas, doutrinárias, que tão bem a doutrina espírita sabe nos transmitir. Essa história, a veracidade pode ser atestada pelo fato de ser fruto da minha própria experiência familiar. Eis que eu era muito pequeno, mas a história me foi narrada com absoluta segurança e absoluta veracidade, cuja explicação espiritual é perfeitamente tranquila. Naturalmente, como expliquei, é mistério e é sobrenatural para os que ainda não adentraram nesse conhecimento, mas é perfeitamente natural para aqueles que já conhecem. Eis que, a rigor, nada há de sobrenatural. As leis da natureza criadas por Deus são leis perfeitas e imutáveis. Não existe a possibilidade de transgredi-las. O que existe é a possibilidade da pessoa, ou mesmo do espírito, né? Ou seja, o espírito encarnado ou desencarnado, utilizar-se de energias magnéticas do seu domínio fluídico para imprimir nas leis da natureza novas diretrizes. Então, dessa maneira, levitar, caminhar pelas águas, curar, realizar uma série de prodígios que são mostras da elevação espiritual e do domínio completo do magnetismo, mas não são formas de se quebrar as leis da natureza. Eis que as leis da natureza não são imperfeitas para serem transgredidas. Nós é que ainda, no nosso conhecimento científico, filosófico, não temos totalmente o material necessário para adentrar em todas as leis da natureza. E, aliás, nos falta muita coisa nesse sentido. Mas já a doutrina espírita é quem se encarrega e se compromete com o estudo e a análise daquilo que acontece após a desencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da sobrevivência da alma, a disjunção molecular da morte do corpo, analisa essas questões científicas, filosóficas, morais, as razões, o porquê do sofrimento, o porquê dos nascimentos de gênios ou de aberrações, de enfermidades, etc. Enfim, nos dá uma completude de conhecimento que se coaduna à lógica, coerência, encaixa perfeitamente na realidade do mundo e faz renascer, renovada e lúcida a própria doutrina do Cristo, que é o fundamental, com um papel de terceira revelação que o Espiritismo ocupa, sendo a primeira de Moisés e a segunda de Cristo, quando ele próprio anuncia a vinda do Consolador, que é o Espiritismo. A questão da história de hoje é fantástica, porque toda ela ilustra a realidade espiritual. Vejamos, corria o ano de 1980. Naquela ocasião, meu pai, com seu trabalho de produtor artístico, frequentemente tinha sessões diárias de muito ensaio, muitas gravações, onde ele saía sempre à noite e regressava de madrugada. No entanto, meu pai sempre dirigiu muito bem, desde os 12 anos, que ele dirigia na terra natal dele, que é o Uruguai. Sempre dirigia muito bem, de forma muito tranquila, né? E nunca inspirou temor, medo ou receio em quem quer que seja, e também nunca provocou nenhum acidente de nenhuma espécie. Meu pai, na ocasião, andava bastante apressado para cumprir prazos e etc., dentro do trabalho dele, mas nada que afetasse ou que gerasse uma preocupação em ninguém. Eis que quando meu pai pegava o carro, a maneira como ele andava com o carro, mais lento ou mais devagar, só dele era sabida, de mais ninguém. Ele apenas convivia com aquela realidade. Então, no ano de 1980, meu pai tinha uma Caravan marrom. Daquela época era um carro bastante potente, era um carro bastante moderno. Eis que o carro era de 1978, ele tinha 2 anos, estava em um estado espetacular. E meu pai sempre cuidou muito bem também dos seus veículos.
E resulta que um belo dia, meu pai sai para o seu trabalho, que era na Barra. Morávamos na ocasião num bairro distante, cerca de 1 hora do trabalho dele. Meu pai um belo dia sai e regressa à nossa casa cerca de 3 horas da madrugada, que era o horário onde ele normalmente chegava após as gravações e o seu trabalho como produtor e arranjador artístico. Ele entra e a minha mãe, que estava na cama, né, ela sempre procurava descansar durante o tempo em que ele não estivesse, para poder recebê-lo desperta. Nesse dia ele estava muito cansada. Quando ele chegou, se aproximou dela e ela levantou-se e disse assim: "Você está bem?" Ele respondeu: "Sim, perfeitamente." Ela: "E o carro? O que aconteceu com o carro?" "Ué, como assim, carro? Como? Eu não entendi, não aconteceu nada." "Não, você acabou de me dizer. Você acabou agora de me dizer que destruiu o carro todo." "Amor, destruiu o carro todo." "Não, eu não falei isso. Você acabou de me falar. Você acabou de me dizer que tinha deixado o carro no alto do Joá, ali onde aconteceu o acidente, para que o seu chefe, o seu diretor, enviasse um socorro depois e deixasse o carro em outro lugar." Ele: "Não, nunca falei isso. Você acabou de me dizer que você subiu numa calçada e que você recebeu uma fechada e o poste bateu contra você e por pouco você não morre, mas você ficou bem. Você acabou de me dizer isso." "Não, não falei nada disso." E minha mãe não acreditava. Não acreditava, porque ela tinha tido um sonho onde tudo isso tinha sido perfeitamente claro. E ela disse ao meu pai: "Você, quando entrou e me falou essa frase, eu olhei para o relógio e era 3h20. Agora, por exemplo, são 3h30. Eu disse: "Não, impossível. 3h20 eu ainda não tinha chegado. Eu cheguei há 3 minutos atrás. Era impossível. Era 3h20. E assim a minha mãe ficou com uma pulga atrás da orelha. Chegou até a descer na garagem no dia seguinte e olhar se o carro realmente estava ali, porque ela tinha tido a imagem tão clara, tão nítida, que ela não compreendeu. Mas, enfim, as coisas permaneceram em sua normalidade. Uma semana depois, exatamente 7 dias depois, meu pai sai de casa, exatamente para o trabalho, atrasado, onde havia chuva. Eis que o acidente ocorre exatamente como a descrição da minha mãe. Ele é fechado na altura do Joá, sobe, bate num poste e aquele poste destrói o carro. Chega ele em casa mais tarde, porque na hora não dava para ele interromper. Ele tinha um compromisso tão sério que ele deixou o carro e prosseguiu. Como na época não havia facilidade de telefonema, não havia celulares, ele deixou para dar a notícia depois, somente quando chegou em casa. Aí ele chegou em casa, quando ele entrou, a minha mãe despertou e ele olhou para ela e disse as mesmas palavras com as quais ela havia sonhado uma semana antes: "Meu amor, destruiu o carro todo." Minha mãe ouviu e olhou o relógio. Eram 3h20 da manhã. Ele saiu apressado, como já se encontrava há alguns dias, que saía um pouco em cima da hora e estava apressado. A riqueza de detalhes não permite que consideremos coincidência, que consideremos fruto do acaso. Se é possível a algumas pessoas levantarem teses de telepatia, teses de percepção do subconsciente, ou de histeria do inconsciente, ou outras teorias, a teoria da presciência do futuro esbarra numa problemática muito grave. Aonde estava o fato que ele foi visto? Se ele estava no futuro? Essa questão dessa história desperta um conhecimento que a doutrina espírita nos traz com muita clareza. Em primeiro lugar, a presciência do futuro, ela é excepcional, eis que a nossa missão na Terra requer o nosso livre-arbítrio e nossa conduta. Se tivéssemos a previsão revelada de tudo o que acontece, por certo, descuidaríamos
de muitas condutas e de muitas atividades que temos que desempenhar. Se soubéssemos que uma atividade seria frustrada, mas que serviria para o nosso engrandecimento, iríamos evitar essa atividade, iríamos perder esse engrandecimento. Ou seja, o destino só nos é revelado em situações excepcionais e de necessidade. Neste caso, não havia necessidade de que meu pai passasse por aquele acidente, tanto é que foi revelado a ele, mas ele não quis ouvir e não deu a atenção necessária. A presciência do futuro, a previsão do futuro, nos explica Kardec de maneira muito clara na codificação espírita, através de uma metáfora, onde uma pessoa sobe numa montanha e através dessa montanha ela vê o caminho todo que será percorrido por um viajante que se encontra nos pés dessa montanha. E ele percebe pelo caminho que há uma fera numa distância de 2 horas a pé. E ele prevê que aquela fera irá matar aquela pessoa. Ou seja, estando as coisas do jeito que estão e seguindo do jeito que irão seguir, o resultado poderá ser esse. O que não quer dizer que não possa ser evitado pela pessoa que tome uma postura prudente. A presciência do futuro, sendo excepcional, ela é espontânea. Ela é revelada pelo plano espiritual de maneira espontânea. É o plano espiritual que toma a iniciativa de nos revelar aquilo que nós precisamos saber. Dessa maneira, respeitando a lei civil de Moisés, que proibia a evocação dos mortos, com finalidades frívolas, fúteis, para saber o futuro, para saber dos detalhes corriqueiros do dia a dia. Eis que, quando Cristo conversou no Monte Tabor com Moisés e Elias, provou que a comunicação com os mortos era aconselhável, desde que com finalidades dignas de engrandecimento, de instrução. É por isso que a previsão do futuro não deve ser buscada por nós com esse intuito frívolo. Nós devemos ter, sim, a sensibilidade de perceber quando essas revelações chegam até nós para o nosso benefício. Fora dessa situação, quando nós buscamos, quando nós pretendemos um atalho revelado para nos evitar ao trabalho de pensar ou de discernir sobre a nossa vida, entramos numa linha perigosa, onde a nossa busca por soluções, quero saber o futuro, essa busca pode ocasionar revelações falsas de espíritos zombeteiros, que se divertem com a nossa credulidade e com o insucesso que obtemos quando acreditamos nessas previsões falsas. Portanto, a previsão que acontece do futuro, quando é revelada pela espiritualidade, ela é revestida de uma dignidade incontestável. Meu pai foi avisado para não sofrer o acidente, que não precisava daquilo em sua esteira evolutiva. Mas ele, não dando ouvidos, passou pelo acidente exatamente nos moldes onde havia sido sonhado. O sonho que a minha mãe na ocasião teve, eis que ela tem essa percepção, essa mediunidade própria de abstração do espírito, para que o espírito no plano espiritual se localize numa esfera de relatividade temporal. O tempo medido por nós com o movimento de rotação da Terra, o tempo sentido na dimensão terrestre, não é o tempo do plano espiritual. O tempo do plano espiritual está condicionado à evolução do espírito. Quando o espírito tem uma evolução que lhe permite percorrer distâncias de espaço e distâncias de tempo, ele consegue visualizar situações futuras que ocorreriam segundo os acontecimentos do jeito que estão. Mas se a pessoa toma uma decisão diferente, se a pessoa fica sabendo do futuro e resolve ser precavida, ela evita essa situação. Então, o que aconteceu de fato foi que a minha mãe, ao despertar, ela foi magnetizada com passes do plano espiritual para que ela lembrasse do sonho em sua integridade, para que essa viagem temporal que ela fez pudesse ser revelada em sua integridade. Eis que a presciência do futuro sempre tem uma finalidade instrutiva para o ser humano, quando é digna. Por isso
devemos sim, se quisermos buscar em algum momento da nossa existência uma orientação espiritual, no sentido do futuro, que a nossa pergunta seja: o que o plano espiritual pode revelar-me que me auxilie na minha tarefa evolutiva? Esta é a questão. E nós saberemos aquilo que pode ser revelado a nós e aquilo que não pode. Há situações em que, mesmo o médium verificando uma situação futura, ele não pode revelar, não lhe é permitido. E frequentemente ele até se esquece quando desperta, ou quando volta ao seu estado de vigília, ao seu estado normal. Então, esse episódio, ocorrido de fato, verdadeiramente em 1980, mostra exatamente a presença da espiritualidade nos aconselhando, sem retirar o nosso livre-arbítrio, sem suprimir a nossa responsabilidade nos fatos naturais da vida e permitindo que nós possamos julgar as questões, avaliar. E dessa maneira desperto uma questão para todos, a questão dos sinais que a espiritualidade nos dá. A vida é cheia de sinais dados pela espiritualidade. Temos que ter a sensibilidade de observar no nosso dia a dia situações que parecem nos estimular a determinados atos meritórios ou nos desestimular a determinados enganos e equívocos que possamos vir a cometer. A espiritualidade faz com que, muitas vezes em nossa vida, aconteçam fatos, situações, pessoas que aparentemente, de forma inexplicável, se deparam no nosso caminho, mas sobretudo com a finalidade de servir de sinal. Os sinais são indicativos da presença da espiritualidade. Por isso, não sejamos hipócritas em negar ou em condenar a comunicação com a espiritualidade, porque a espiritualidade, o tempo inteiro, se comunica conosco através de intuições, através de fatos que aparecem em nossa vida e que nos fazem entender: se isso aconteceu é porque eu devo fazer aquilo. E assim nós vamos tendo orientações. Todo o desejo da espiritualidade, toda a orientação do governador do orbe terrestre, mentor do planeta terrestre principal, que é Jesus Cristo, que guia a orientação completa do planeta através de seus missionários e de espíritos puros e superiores que se encarregam dessas subdivisões dessas tarefas. Ele procura, o Cristo, através de todos esses missionários, nos orientar de maneira que nosso livre-arbítrio possa caminhar para o bem, mas nunca nos forçando ou nos obrigando a entender alguma coisa, no sentido de colocar dentro de nossa cabeça: você deve pensar assim. Nós temos livre-arbítrio, livre-arbítrio para errar e persistir no erro, sofrendo ano após ano, encarnação após encarnação, até que percebamos nosso equívoco e solicitemos uma vida de restrições e de sofrimento para domar o nosso orgulho, domar a nossa vaidade desenfreada, nosso ciúme, nosso amor próprio desmedido, nosso egoísmo, e possamos assim crescer. Portanto, o exemplo da história vivida pela minha família é no sentido de que as revelações acontecem vindas do plano espiritual. O plano espiritual atua de diversas formas. Cabe a nós, na era do Espírito, agora neste século XXI que se abre de maneira brilhante para que cada vez mais a doutrina espírita possa ser conhecida e compreendida sem dogmas, sem petrificações, sem imposições, apenas pelo uso saudável da razão, para que possamos utilizarmos desses sinais que acontecem na nossa vida cotidiana para o crescimento e para o desempenho de nossas missões com maior dignidade e maior êxito. Essa é a mensagem que o meu episódio familiar suscita e que eu deixo para todos. Em outro vídeo contarei outra história também vivida pela minha família e que demonstra os princípios espirituais também atuando em nossa existência. Desejo a todos a paz, que fiquem na luz de Deus, sobre as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.